Neste vídeo vamos apresentar uma proposta de resolução passo a passo do primeiro exercício da prova prática de Geometria Descritiva A da primeira fase do ano de 2013. No exercício é proposto determinar as projeções do ponto I resultante da interseção da reta de topo T com o plano oblíquo delta. A determinação do ponto de interseção de T com delta não tem solução direta. Utiliza-se, por isso, um método geral de resolução que consiste em considerar um plano que contenha a reta, determinar a reta de interseção dos dois planos e a interseção das duas retas define o ponto. A resolução é apresentada no plano e no espaço. No espaço através de uma perspectiva axonométrica. A aposta neste tipo de visualização permitirá ao aluno ter a percepção no espaço dos vários passos da correta resolução dos exercícios de geometria descritiva. A primeira etapa é desenhar os dados do exercício. Assim, começa-se por representar a origem das coordenadas no eixo X, que corresponde ao ponto em que a abscissa, o afastamento e a cota dos pontos são nulas. Relembra-se que as abscissas negativas são desenhadas para a direita do plano e as abscissas positivas são desenhadas para a esquerda do plano. O primeiro dado do exercício implica desenhar a reta de topo T com menos 5 de abscissa e 5 de cota. A reta de topo O projetante frontal T é paralela ao plano horizontal de projeção e ortogonal ao plano frontal de projeção. Logo, a projeção frontal de T é um ponto e a projeção horizontal é perpendicular ao eixo X. O segundo dado do exercício é o plano delta, definido por duas retas A e B, paralelas. A reta A é passante e contém o ponto M, com 4 de abscissa, 4 de afastamento e 3 de cota. A reta passante é sempre oblíqua ao plano horizontal de projeção e ao plano frontal de projeção e concorrente no eixo X. A projeção frontal da reta A faz um ângulo de 30 graus de abertura para a esquerda com o eixo X. A reta B contém o ponto N, com 6 de abscissa, 4 de afastamento e uma unidade de cota negativa. O ponto N não está no primeiro diedro, mas no quarto diedro. A lembrar, duas retas são paralelas entre si quando têm a mesma direção. Logo, os ângulos das projeções homónimas das retas A e B com o eixo X são idênticas. Com os dados desenhados, vamos iniciar a resolução do exercício. Para tal, utilizamos o método geral de interseção da reta com um plano. Pela reta T conduz-se um plano auxiliar, um dos seus planos projetantes frontais. Neste caso, optou-se por um plano horizontal beta. Em alternativa, poderia ser um plano de perfil. O plano beta é um plano paralelo ao plano horizontal de projeção e perpendicular ao plano frontal de projeção. O plano beta é representado apenas pelo seu traço frontal entre parênteses. O segundo passo do método geral é a determinação da reta I de interseção entre o plano auxiliar e o plano dado delta. No entanto, como o plano dado não está definido pelos seus traços, é necessário primeiro determiná-los. Então, vamos determinar os traços horizontal e frontal do plano delta. Lembro que os traços horizontal e frontal de um plano são retas do plano de respectivamente cota nula e afastamento nulo. Poderemos defini-los a partir dos elementos definidores do plano, definindo os pontos do plano com tais coordenadas. Na reta B,
onde a projeção frontal de B interseta o eixo X, obtemos o ponto H de cota nula. Onde a projeção horizontal de B interseta o eixo X, obtemos o ponto F de afastamento nulo. Em seguida, determinamos os pontos de cota nula e afastamento nulo da reta A. Unindo as projeções horizontais dos pontos H da reta B e da reta A, determinamos o traço horizontal do plano delta. Unindo as projeções frontais dos pontos F da reta B e da reta A, determinamos o traço frontal do plano delta. Com a definição dos traços do plano, é possível determinar as projeções da reta de interseção do plano auxiliar e plano delta dado. Passamos à interseção de planos. Como um dos planos é um plano horizontal, o resultado da interseção só pode ser uma reta horizontal. A projeção frontal da reta I é coincidente com a projeção frontal desse plano. A projeção horizontal da reta I é paralela à projeção horizontal do plano delta. A reta é traçada a partir da terminação do ponto F, que resulta da interseção dos traços frontais dos planos. No terceiro passo do método geral, chegamos à solução do exercício. A interseção entre a reta dada T e a reta I corresponde ao ponto I de interseção do plano delta e da reta T. O ponto de concorrência das projeções horizontais das retas I e T corresponde à projeção horizontal do ponto I. A projeção frontal do ponto I coincide com a projeção frontal da reta de topo T. Espero que esta sessão tenha contribuído para o esclarecimento de algumas questões referentes ao exercício. Até breve.